Olha, Fabiola, antes de mais nada, é uma guerra que, obviamente, dos dois lados gera uma tensão extremamente elevada. Ontem pela noite, a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que foi uma reunião fechada, mostrou a tensão que existe. Primeiro, que a reunião foi fechada, ou seja, isso já é uma demonstração de que a sensibilidade e a gravidade da situação é extremamente elevada. Nós sabemos que, dentro da reunião, um dos temas que foi mais citado foi o fato de que essa guerra pode se espalhar, que ela pode ganhar um contorno regional, que ela pode não ficar apenas nessa questão de fronteira ali entre Gaza, entre a faixa de Gaza e Israel, e essa é a grande preocupação. A preocupação diplomática é de que, claro, cada potência ou cada grupo que tenha influência sobre os dois lados possam justamente fazer chegar as mensagens de que, claro, a situação é muito grave. Agora, a verdade é que do governo israelense há uma dificuldade muito grande neste momento, inclusive interna. Se você abrir, por exemplo, a página do Haaretz, que é o principal jornal de Israel, as notícias sobre a guerra, sobre sequestros civis, elas são acompanhadas de muita crítica contra Benjamin Netanyahu, por conta, claro, de uma falha que muitos consideram, inclusive, histórica em termos de inteligência, em termos de capacidade de conter o Hamas nessa região tão complicada. Então, há um grande questionamento em relação à falha do governo israelense na proteção da sua própria população. Qual é a situação, eu diria, humanitária? A pior possível. Você tem hoje pela manhã aqui na ONU alguns debates já começando a ser colocados. O primeiro deles, a eventual criação de um corredor para garantir o abastecimento de alimentos e de água à faixa de Gaza. Por quê? Porque existe, obviamente, um bloqueio, o bloqueio já dura, na verdade, 16 anos, mas esse bloqueio vai ser e já está sendo reforçado por parte de Israel. A perspectiva é de que, claro, uma operação militar possa acontecer numa das áreas, em termos de população mais densas do mundo, 2 milhões de habitantes nessa faixa de Gaza, ou seja, é algo absolutamente inevitável quase que a população civil seja atingida na faixa de Gaza, e aí você tem, claro, toda uma preocupação em relação aos dois lados da fronteira. O que acontece com civis no ataque do Hamas e o que acontece com civis do lado de Gaza. Ou seja, é uma das situações mais complicadas. Vive-se um drama nas famílias israelenses, vive-se um drama nas famílias em Gaza e vive-se, basicamente, uma grande preocupação de que isso tudo saia do controle e que se transforme numa guerra regional. Por que regional? E aí é um elemento muito importante. O Hamas é apoiado, obviamente, isso não é segredo para ninguém, pelo governo iraniano. Logo depois dos ataques no sábado, uma das primeiras ligações que o Hamas realizou foi justamente para o presidente do Irã. Claro, hoje nós temos aí a negação, o governo do Irã dizendo que não tem nada a ver com essa história, etc. Mas é tradicional que o governo do Irã diz que não tem nada a ver com a repressão contra as mulheres, diz que não tem nada a ver em relação à bomba nuclear, etc. Não tem nunca nada a ver com absolutamente nada. Agora, os fatos estão dados. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é, se houver essa operação militar por terra de Israel na faixa de Gaza, qual vai ser a reação de um outro grupo, o Hezbollah, que fica no Líbano. E aí, claro, a grande preocupação é se um outro fronte também poderia ser aberto. Ou seja, você está falando, a gente está falando aqui, Fabiola, num conflito que pode ganhar dimensões regionais e pode ser absolutamente decisivo, inclusive, em termos do mapa do Oriente Médio hoje. Inclusive Netanyahu falou, né? Essa será uma guerra longa e difícil, foi a afirmação dele, já dando o alerta. Ô Josias, muita gente procurando, né, quando veio esse ataque no final de semana, procurando a motivação, né? Qual é o motivo dessa guerra? Quem tem razão nessa guerra? Fabiola, em primeiro lugar, é preciso que a gente diga que não há como discutir a justiça da causa palestina, que busca
soberania para um Estado palestino e tal. E não se discute também os excessos de Israel com a sua política de assentamentos ilegais, que sufoca ali a população dos territórios ocupados. Agora, nada disso está em questão nesse momento, quando o que está em jogo é um ataque terrorista que deve ser abominado, rechaçado com todas com toda a força. O Hamas fez um ataque em que ele atacou população civil, atacou prédios, matou criança, matou civis ali. E é um ataque terrorista que favorece na região os interesses do Irã, e isso ocorre no momento em que Israel buscava um acordo histórico com a Arábia Saudita. Então, esse ataque ele retira do horizonte qualquer perspectiva de paz. Alguém que sonhasse com alguma paz naquela região, agora esse sonho virou algo irrealizável, né? A comunidade internacional, Fabíola, sempre, ou pelo menos majoritariamente, apoia a busca de dois estados para dois povos. Palestinos e israelenses têm direito ao seu Estado, cada um tem direito ao seu Estado. Então, isso houve em 2000 e em 2008, dois governos diferentes de Israel ofereceram à Autoridade Nacional Palestina um Estado na Cisjordânia e em Gaza, com capital ali em Jerusalém Oriental, mas não obtiveram resposta. Os palestinos não ficaram satisfeitos com essa oferta, e em 2000 houve muita violência na região. Os israelenses abandonaram praticamente essa negociação de paz, e a partir daí houve uma administração do conflito. Agora Israel, a inteligência de Israel sofreu essa pane que permitiu esse ataque do Hamas, embora o Irã negue, pouca gente duvida de que o Irã financiou isso. Pode agregar-se a essa briga o Hezbollah. Então, Fabíola, diria você que, na prática, os dois têm as suas razões, e eles buscam os seus objetivos de maneira diversa. E não há como contemporizar, nesse momento, com um ataque terrorista. Então, ainda que você reconheça o direito dos palestinos a um Estado soberano, você não pode admitir que a busca desse Estado se dê dessa maneira, com um ataque terrorista que mata gente inocente, mata criança, não respeita regras mínimas de civilidade, né? Então, eu diria a você que os dois lados têm as suas razões, cada um busca os seus objetivos, e o que há de concreto nesse momento é a perspectiva de que qualquer sonho de paz naquela região se esvaiu neste final de semana. A perspectiva agora é de aumento do conflito, um conflito que tem irracionalidades de parte a parte. Os dois acham que têm razão, cada um busca o seu objetivo de maneira diversa, e estamos aí com a perspectiva de agravamento disso, com consequências econômicas, inclusive, né? Os governos já estão analisando as repercussões econômicas desse conflito, e alguns bancos centrais analisando reanalisando os seus planos de redução de juros. Isso, evidentemente, chegará ao Brasil. O Brasil também vai ter que discutir essa nova situação. Falaremos sobre isso daqui a pouquinho. A gente tem o embaixador Rubens Barbosa conosco, que já está, inclusive, se conectando. Só para a gente se despedir aqui do Jamil também, que ele tem outras apurações a fazer, né, Jamil? E onde está o presidente da Autoridade Palestina, hein, Jamil? Do lado dos palestinos, como é que tem sido o pronunciamento a respeito desse conflito? Olha, Fabíola, na verdade, essa é uma grande pergunta aos palestinos, inclusive, mas de uma forma geral. As duas lideranças, tanto Benjamin Netanyahu como do outro lado Mahmoud Abbas, falharam de uma forma tremenda em todo esse processo dos últimos anos. O próprio Abbas, para você ter uma ideia, ele, obviamente, ele é de um outro grupo, ele não é do Hamas, ele é do Fatah, fica na Cisjordânia, mas há anos que ele se recusa a convocar eleições entre os palestinos.
Por quê? Porque ele sabe que ele não tem a mínima chance de vencer ou de se manter no poder. E aí, com o argumento da violência, diz: olha, não tem condições de realizar uma eleição e ponto final. Ao mesmo tempo que ele faz isso, o que existe é uma falta de credibilidade total na liderança palestina, e esse vácuo é justamente ocupado por outros grupos, entre eles o Hamas. Então, é também essa guerra que nós estamos vendo a partir desde sábado, ela é também o resultado de um fracasso total das lideranças dos dois lados. É por isso que nós estamos vendo uma incapacidade de diálogo, porque nenhum dos dois lados, basicamente do lado palestino, por exemplo, Abbas simplesmente não representa mais os anseios da sua própria população. Ele não tem coragem sequer de convocar uma eleição entre os palestinos para saber se ele continua como presidente ou não. Ou seja, você tem uma crise, um vácuo de poder real entre os palestinos, e isso, obviamente, afeta e cria espaço justamente para influência, no caso, iraniana na região. Então, é uma crise. Você coloca essa pergunta, e muita gente coloca essa pergunta, e, afinal de contas, quem tem razão? É uma crise que ela é tão complexa e tem tantas, eu diria, tantas repercussões que vão muito além dessas fronteiras, que é muito difícil a gente simplesmente falar: olha, faça isso, faça aquilo, a solução vai ser assim, porque justamente ela é histórica, mas ela tem repercussões fora daquelas fronteiras. Uma coisa muito importante que a gente diga: Gaza é uma região que está sob um bloqueio há 16 anos. Um bloqueio que a própria ONU, a relatora da ONU, por exemplo, que fala de uma forma muito clara, coloca esse bloqueio como um crime de guerra já. Ou seja, nós já estamos falando de crimes de guerra, sobre crimes de guerra, sobre crimes de guerra. Essa é a outra dificuldade, porque, obviamente, quando você vai destapando todas essas camadas desse conflito, você vai, obviamente, abrindo feridas que são muito profundas. Na faixa de Gaza, são 2 milhões de palestinos que moram, dos quais, você pode imaginar, Fabiola, 80% vivem abaixo da linha da pobreza. Ou seja, não é simplesmente um local onde ali pode ser criado um Estado, como o Josias colocou. A solução de 2 Estados é viável. Numa faixa de Gaza, onde 80% da população vive abaixo da pobreza, e que você tem uma situação de cerco, é muito difícil você convencer o outro lado de que eles têm o seu próprio Estado. Né? É uma situação, insisto, complexa, difícil, e que todos os lados precisam entender que existe uma vítima que ela é absolutamente permanente, a população civil, de um lado e de outro. É Fabiola, isso.